Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Está entrando no ar mais uma vez o seu podcast sobre as ciências humanas, a trincheira final contra o Império da Ignorância, seu podcast sobre história pública e ciência política. Eu sou Pablo Magalhães e estou aqui num calor de 33 graus na bela e aprazível cidade de Maceió, Alagoas, na terra do meu queridíssimo, entre aspas, Fernando Collor de Mello. Acompanhado dessas criaturas que estão aqui mais uma vez para brilhantar o nosso episódio, estou aqui acompanhado dele, o homem das Minas Gerais, o Frozen das Minas Gerais, o cara que adora tempo frio, o senhor Felipe Monsanto. Bom dia, boa tarde, boa noite, que bom falar aos ouvidinhos de vocês novamente. Estamos felizes porque agora é tudo igual, porque no outono sempre é tudo igual. As folhas caem no final, no quintal, na verdade. Já trocaram a capinha de vocês? A minha eu troquei essa semana, hein? Só não caiu, meu amor, pois não tem jeito aí, mortal. E só para fazer inveja aí na galera, aqui estamos neste exato momento com chuva e 20 graus. Arrasou, batendo do lado de fora. A referência de velho mais uma vez. Eliezer não sabe ao que a gente tá fazendo referência. Acertei, Eliezer? Não tenho a menor ideia, mas eu sou muito ruim pra cultura geral. Você não sabe que no outono é tudo igual, que as folhas caem no quintal? Você não sabe o que é isso? Não. Pelo amor de Deus, Elias, você não sabe. Já era, Felipe, nós estamos velhos. Já era, aceite, é melhor aceitar. Socorro. É bem melhor aceitar, viu? Também temos aqui ele, o homem que montou um soviete na beira do Rio São Francisco e desde então luta contra o capitalismo e suas garras na sociedade, o camarada Cléber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Só que esse início aí foi triste, gente, pelo amor de Deus. Me senti um idoso, agora eu não vou nem passar de frente ao museu aqui da cidade, que o pessoal vai dizer, ei, uma peça da exposição aqui tá fugindo aqui. Me senti um ancião. O engraçado é que esses dias o Spotify me sugeriu o Sandy Júnior, né? E justamente as 4 estações. Enfim, temos aqui ele, o... Qual é a geração de Eliezer? Centennial? Você é a geração o quê? Eu sou de 93. Pelo amor de Deus, Eliezer. Você é mais velho que minha irmã. Você é millennial ainda. Você é um millennial. Temos aqui ele, o editor do Portal Águia, o homem que pensa as relações internacionais, né, e todos os assuntos que giram em torno aí, que possam ser debatidos, né, racionalmente, o senhor Eliezer Fernandes. Olá, pessoal. Boa noite. A gente tá gravando de noite, então é boa noite. Tamo junto aí, mais uma vez. Eliezer, o que é que rola lá no Portal Águia ultimamente? Fala pra gente. A gente teve publicação ontem de nosso colunista da Angola, o Isaac Jorge. Ele mora atualmente no Canadá, mas ele é angolano. Ele escreveu sobre o casamento tradicional angolano, o alambamento, que é uma tradição, né, como diz o nome, que tem a ver com casamento, vamos dizer assim, um casamento que é comum há muitos anos, assim, na Angola, né? Ele envolve algumas coisas que a gente tem aqui também no Brasil, como dote, permissão, só que tem algumas coisas tradicionais africanas no alambamento. E aí ele explica sobre isso do ponto de vista de uma pessoa que nasceu lá, né? Muito bacana. Muito bom. O link para o texto que a Eliezer acabou de falar, você já sabe que está na descrição desse episódio. Clica aí, já deixa aberto numa aba e logo depois do episódio já vai ler esse texto fantástico, tá? Bom, a pauta de hoje foi sugerida por Felipe Monsanto, né, Felipe Monsanto. O título que ficou, o título final foi uma conversa que a gente teve ontem à noite e a gente colocou Robo Sapiens, mas o que é que foi que lhe motivou a sugerir essa pauta? Fala pra gente. Eu tô muito pauteiro ultimamente, né? Tô indicando muita coisa. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de tecnologia, eu gosto muito de inteligência artificial, sou uma pessoa um pouco conectada, tenho algumas ferramentas
com a internet das coisas, né? Eu tenho alguns equipamentos inteligentes, tudo, enfim. Mas a gente vive num mundo onde a inteligência artificial ela tem ganhado um espaço muito grande, não só no mercado de trabalho, mas também na nossa vida, de várias formas. Um exemplo que a gente tem é como a gente acessa a informação e como as informações chegam até nós. Aí a gente recebe muita coisa chamada a fake news. E como que a fake news ela é feita? Através de inteligência artificial e através dessas tecnologias. E pensando nisso, nos perigos que tem acontecido com isso, a gente vide, né, as últimas eleições no Brasil e fora, como a inteligência artificial ela foi potencializada. E agora, mais do que nunca, a gente tem algumas outras ferramentas, como vídeos perfeitos que são liberados na internet através de inteligência artificial, o chat GPT em si. Então, tudo isso interfere na nossa vida e interfere no nosso dia a dia e nas nossas escolhas. E na última semana, a União Europeia aprovou a primeira lei no mundo ocidental, né, direcionando alguns pontos sobre inteligência artificial e a legalização, não a legalização, né, a normatização, regulamentação, obrigado, a regulamentação do uso da inteligência artificial. Então eu achei interessante e propus esse tema para a gente poder trazer e discutir alguma coisa aí a respeito dos limites da ética e do que é interessante e do que não é nesse mundo pra gente. Perfeito. Bom, esse é o tema de hoje, vamos trocar uma ideia sobre. Mas antes, vamos para a marmota da semana, Cléber Roberto. Marmota da semana. Isso mesmo, vamos para essa notícia, porque lembrando que a marmota da semana não é somente temas, digamos, mais irônicos. São temas assim que a gente pensa, poxa, isso aqui é bizarro, é coisa assim que não dá para acreditar que esteja acontecendo. E são coisas que realmente aconteceram, como essa notícia aqui que está disponível no Globo. É uma notícia no finalzinho de fevereiro, mas eu fiquei assim abismado como ainda ocorre isso. Que a justiça americana decide que jovem negro não pode frequentar a escola com dreads. Quem não sabe, dreads são aquelas tranças que afrodescendentes negros utilizam. E, segundo aqui o artigo, um estudante do estado americano do Texas que se queixou de discriminação depois de ter sido impedido de entrar na sala de aula por usar dreadlocks. Sofreu um revés nessa quinta-feira quando um juiz local apoiou a decisão da sua escola. Há 6 meses, Daryl George não tem permissão para ir nas salas de aula da escola pública de Barboursville, em Houston, cujas regras determinam que o cabelo dos alunos do sexo masculino não pode ultrapassar as sobrancelhas ou os lóbulos das orelhas. Comecei a usar dreadlocks por uma razão, segundo ele, para me sentir mais próximo do meu povo, dos meus ancestrais. É quem eu sou, disse Josh, um negro de 18 anos, em entrevista coletiva antes do início de uma audiência em um tribunal local no condado de Chambers, nos arredores de Houston, sul dos Estados Unidos. Para a escola, o aluno descumpriu a regra interna e, desde então, foi suspenso da sala de aula e teve de frequentar um programa disciplinar. Ou seja, é aquele costume que existe não somente no Brasil, mas no mundo. O corpo negro não pertence ao negro, pertence a qualquer outra pessoa, ao Estado, aos ricos, poderosos, mas o negro ele não tem liberdade sobre o seu próprio corpo. Os Estados Unidos, que no passado recente, século XX, né, nós tínhamos as leis de Jim Crow, que segregavam as pessoas negras e que as forçavam a frequentar espaços destinados aos negros, segundo a teoria da Jim Crow, das leis de Jim Crow, separados, porém iguais. Na verdade, não eram iguais de forma alguma. Eles frequentavam locais extremamente piores de convivência, de vivência, do que os espaços dos brancos. Quando houve o processo de integração do negro nas escolas brancas, né, que teve toda aquela briga e teve protesto das famílias brancas de classe média, não queremos eles aqui e tal, enfim. A população negra teve que se adequar a uma série de regras
dos brancos para poder conseguir frequentar esses espaços. Agora, em pleno século XXI, estamos no ano da graça do Senhor de 2024, esse tipo de coisa ainda está acontecendo, né? Meu Deus do céu. E no Texas, um dos estados mais retrógrados, atrasados dos Estados Unidos, do ponto de vista assim, da pensamento, né? Da convivência, enfim. Infelizmente, né? O Elias já tinha comentado nos bastidores que era uma matéria racista, né? Era uma informação racista. Sim, né? é um posicionamento racista da escola e um posicionamento racista do juiz. Não tem muito o que falar sobre esse tipo de coisa. Só comento que quanto mais se falar, quanto mais se noticiar sobre esse tipo de coisa, quanto mais gente souber, criar, que em inglês eles chamam de awareness, né? Mas assim, em português seria espalhar notícias, espalhar informação. Quanto mais se cria um conhecimento geral de que essas coisas ainda existem, isso faz com que exista pressão para que haja essas pessoas sofram as consequências, né? Tanto esse juiz quanto essa escola. O certo seria eles sofrerem as consequências, mas no mundo que a gente vive, não sei, né? Infelizmente. Bom, vamos para o giro de notícias, Cleber? E vamos começando aqui com a notícia do site Exame. Lei europeia se torna referência, mas Brasil precisa aprofundar debates sobre IA. A aprovação pelo Parlamento Europeu de uma legislação específica para a inteligência artificial na última semana traz uma referência concreta para os debates que devem se aprofundar até o próximo mês aqui no Brasil, quando o Congresso Nacional deverá discutir a criação de regras para o uso desse tipo de tecnologia pelas empresas. Continuando aqui, Tecmundo. União Europeia aprova conjunto de leis para regulação de IA. Veja detalhes. Dentre as novas regras, a União Europeia proibiu a implementação de aplicações que ameacem direitos dos cidadãos, como sistemas de categorização biométrica com base em características sensíveis. Além disso, o uso aleatório de imagens faciais da internet ou de circuito de câmeras de segurança para a criação de bancos de dados de reconhecimento facial não serão permitidos. Vamos continuando com a pública. Qual é a real ameaça da inteligência artificial nas eleições? É preciso sempre olhar para o contexto. Como a polarização parece estar cada vez mais enraizada na sociedade, existe agora uma franja menor de votos a serem disputados às vésperas do pleito. Isso muda significativamente também o uso da desinformação e uma ação pontual pode definir o resultado. E para fechar, Metrópolis. A inteligência artificial como forma de ampliar o acesso à saúde pública. Imagine um mundo onde marcar uma consulta médica seja tão fácil quanto enviar uma mensagem pelo celular e onde cada interação com o sistema de saúde seja personalizada, eficiente e sem complicações. Esse não é um cenário distante. Em inúmeras cidades brasileiras, a inteligência artificial está se consolidando como ferramenta estratégica para humanizar a saúde pública. O uso de robôs na comunicação e na gestão de agendamentos médicos reflete uma inovação essencial, com implicações profundas também para a eficiência quanto para a experiência do usuário. Pablo, é com você. Beleza, vamos para o nosso editorial. E aí, pessoal, precisamos falar sobre algo muito especial, o nosso financiamento coletivo no podcast Historiante. Isso mesmo, e não poderíamos estar mais empolgados em compartilhar com vocês os benefícios incríveis de se tornar um apoiador do Historiante. Além de nos ajudar a manter o podcast no ar, vocês terão acesso a benefícios exclusivos. Vocês estão preparados para isso? Então segura essa agora. Todos os meses sortearemos livros entre os nossos apoiadores. Mas segura que tem mais. Os nossos apoiadores terão acesso a conteúdos exclusivos, bastidores do podcast, entrevistas inéditas e muito mais. E olha só, tem mais uma vantagem.
Ao se tornarem apoiadores, vocês serão convidados a participar do nosso grupo secreto, onde poderão interagir conosco e com outros apaixonados por história. Então, não percam tempo. Apoie o podcast Historiante hoje, através do apoia.se/historiante, através do aplicativo Orelo ou através do Pix Historiante, ou historiante@gmail.com. É isso aí, contamos com o apoio de vocês para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade para todos os nossos ouvintes. Os avanços na inteligência artificial têm revolucionado diversos aspectos da sociedade, prometendo melhorias significativas em eficiência, produtividade e qualidade de vida. No entanto, à medida que a IA se torna cada vez mais integrada em nossas vidas, surgem preocupações sobre os impactos negativos e desafios éticos que essas tecnologias podem acarretar. O Parlamento da União Europeia recentemente aprovou a Artificial Intelligence Act, também conhecida como Lei das Inteligências Artificiais. Essa legislação representa um passo crucial na regulamentação das tecnologias de IA dentro da União Europeia, reconhecendo a importância de estabelecer diretrizes claras para o desenvolvimento, implementação e uso responsável desses sistemas. Dentre as novas regras estabelecidas pela lei, destaca-se a proibição da implementação de aplicações que ameacem os direitos dos cidadãos, como sistemas de categorização biométrica sensíveis e o uso indiscriminado de imagens faciais para a criação de bancos de dados de reconhecimento facial. Além disso, ferramentas destinadas à manipulação do comportamento humano e à exploração de vulnerabilidade das pessoas também são vetadas. A legislação também estabelece obrigações específicas para sistemas de IA considerados de alto risco, devido ao potencial de causarem danos significativos para a saúde, segurança, direitos fundamentais, ambiente, democracia e o Estado de Direito. Segundo o Parlamento, a lei entrará em vigor em até 20 dias após a publicação do Diário Oficial da União Europeia. A implementação, nesse caso, será gradual, começando com a aplicação de práticas proibidas em 6 meses, seguidas das regras gerais de IA em 12 meses. Essa problemática em torno da regulamentação da IA não apenas evidencia os desafios técnicos e práticos associados ao desenvolvimento e uso dessas tecnologias, mas também levanta questões sobre ética e valores fundamentais da sociedade. A necessidade de estabelecer diretrizes claras e responsáveis para a IA reflete a complexidade das decisões éticas que enfrentamos em um mundo cada vez mais dominado pela tecnologia. Ao regulamentar a IA, estamos essencialmente definindo os limites do que é considerado aceitável em termos de comportamento autônomo e capacidades cognitivas das máquinas. Isso pauta os debates sobre ética em uma ampla gama de áreas, inclusive, desde a privacidade e a segurança até a justiça e a igualdade. Estamos no terreno da ética na era digital, e isso carece de uma reflexão mais profunda sobre os valores e os princípios que orientam nossas escolhas e ações em um mundo cada vez mais conectado e automatizado. Em última análise, a regulamentação da IA não é apenas sobre controlar o avanço tecnológico, mas é também sobre moldar o futuro da sociedade de acordo com os valores compartilhados, os nossos valores compartilhados. Eu queria destacar só essa questão desse processo cognitivo de aprendizagem. Os defensores da pedagogia aí, nossos ouvintes que entendem um pouquinho mais de pedagogia, sabem que processos cognitivos são típicos de seres humanos. E aqui a gente está usando um processo de capacidades cognitivas das máquinas. Sim, máquinas aprendem. E é justamente esse processo que a gente precisa refletir. Máquinas que aprendem cada vez mais e falando especificamente da inteligência artificial, que desenvolvem habilidades para as quais elas não tinham previamente sido programadas para tal. Né? Quais os impactos disso na sociedade? Hoje a gente está aqui para refletir sobre esse assunto e eu passo a bola aí para vocês, meus amigos. Eu queria fazer um comentário, partindo até dessa sua última fala, de que as máquinas elas aprendem, né? Elas desenvolvem processos, tudo, e aí eu queria partir com uma outra pergunta,
quem ensina essas máquinas, né? E como elas são ensinadas? Eu digo isso porque me chamou muito a atenção, eu lendo o documento, né, que foi aprovado, a lei que foi aprovada na União Europeia, e eles falam a respeito de proteção à democracia, proteção ao livre-arbítrio, proteção contra o racismo, contra a misoginia, contra a homofobia, e por aí tem vários outros tópicos que falam sobre isso. Mas a gente vive em um mundo e a gente conhece que algumas empresas e as Big Techs até, a gente sabe que como elas são programadas e como elas são desenvolvidas para isso, né? Muitas das vezes a gente pega de matérias onde você vê que o reconhecimento facial aconteceu em um determinado lugar e você vai ver que era uma pessoa preta e era uma pessoa que não tinha nada a ver com quem estava sendo procurado. Então, quais os comportamentos que estão sendo ensinados? Quem ensina os comportamentos para essa máquina? Quem programa essa máquina, né? Então, eu acho que esse é um ponto de partida muito interessante aqui para o debate, para a gente pensar nisso. Ok, a gente está regulamentando o uso da internet, da inteligência artificial na internet, mas quem que regulamenta isso? Quem que vai alimentar isso? Quem que vai programar isso? Será que as Big Techs elas estarão abaixo dessa lei ou elas vão se sobressair igual já aconteceu em várias situações que a gente conhece? Então eu acho que caminha um pouco para isso. Eu acho que eu tenho medo um pouco desse caminho. Eu li um pouco sobre essa lei que vai sair, essa lei da União Europeia, e um dos pontos que ficou claro é que as empresas vão ter que revelar os dados que são utilizados para o training, né, para o treinamento da inteligência artificial. E eu fiz um curso de inteligência artificial na época que eu trabalhei em uma das Big Techs, né, no caso Microsoft, e nesse curso explicava como que funciona o processo de criação de uma inteligência artificial, né? E esse processo de training é o aprendizado. Ele significa exatamente, é o processo de aprendizado da máquina, né? No qual ela pega essas informações e utiliza elas para aprender sobre algum determinado tema. E aí, essa massa de dados é uma massa de dados muito grande. É uma massa de dados muito grande. Porque quanto maior a massa de dados, melhor é a resposta da inteligência artificial. Então, essa lei ela vai obrigar que esses dados sejam disponibilizados. E, a partir da disponibilização desses dados, o governo, tendo acesso a profissionais que saibam lidar com uma grande massa de dados, né, que é essa disciplina que tem feito bastante sucesso no mercado aí, que é o Data Science, o cientista de dados, né? Esse termo está ficando cada vez mais comum. Essas pessoas elas vão ser responsáveis por filtrar e peneirar essas informações e entender se existe um viés, se existe vamos dizer assim, um caminho que essas inteligências artificiais estão sendo conduzidas, e se esse caminho é racista, se esse caminho é anti-imigração, se ele produz algum tipo de preconceito. Então eu acredito que a regulamentação ela está seguindo num passo muito bom, assim, num caminho muito bom. Eu espero que essa regulamentação que está se iniciando na Europa seja inspiração para outras leis em outros países, como foi a Lei de Proteção dos Dados, né, a GDPR, que virou inspiração para a LGPD aqui no Brasil. Eu imagino que seja algo possível de acontecer nos próximos anos, mas assim, eu não espero que seja algo rápido, porque teria que passar no Congresso aqui no Brasil, teria que ser algo revisitado no Judiciário para que realmente fosse virar lei. Mas eu, como profissional de tecnologia, eu vejo que existe muitos riscos de você utilizar a inteligência artificial sem regulamentação. Existem os riscos inerentes da gente estar no sistema capitalista. Então, quem tem o poder, quem tem o recurso, quem tem os meios de produção, determina para onde que é conduzida essas pesquisas.
E a partir disso você pode fazer o que você quiser. Um dos pontos da lei é você não utilizar a inteligência artificial para reconhecer rostos nas câmeras, né, no que eles chamam de CCTV, e por aí vai. E isso é uma informação bastante relevante, porque empresas poderiam fazer isso, né, podem fazer isso hoje com o uso da inteligência artificial. E eles restringem isso para autoridades governamentais e em situações específicas, tipo, tá procurando uma pessoa que sofreu um terrorista, uma pessoa que foi sequestrada, algo do tipo, eles vão utilizar em determinadas situações. Mas é só um exemplo. Existem muitos outros riscos que eu vejo de se utilizar a inteligência artificial sem regulamentação. Um deles, que o Pablo comentou no último episódio que a gente falou sobre isso, seriam os direitos autorais. Porque como é que você vai pegar e certificar que uma música, e a gente está vendo muito isso no TikTok, principalmente, uma música que foi criada por inteligência artificial, usando a voz de uma pessoa que já faleceu, a quem pertence os royalties daquela música que foi criada? Ela pode ser uma música que faz muito sucesso. Então, é urgente que essas leis sejam elaboradas e que elas comecem a ser fiscalizadas, né, pelos órgãos competentes. Essa questão da regulamentação, como o próprio Eliezer disse, é algo muito importante. Espero que no Brasil não ocorra o mesmo que ocorreu quando estavam tentando se regulamentar e colocar regras mais rígidas com relação às big techs aí de redes sociais. Que ocorreu aquele lobby gigantesco, toda aquela propaganda contrária à regulamentação delas. Ou seja, eles queriam que tudo isso continue a correr sem, digamos, eles possam fazer o que quiser. E isso é algo totalmente incorreto. Porque quando a gente fala em inteligência artificial, a gente está falando atualmente de funções. Não é somente os chat GPT, os chatbots. Vai desde do texto, a música, a voz, a imagem, a ilustração, ou seja, é um leque gigantesco de situações que são produzidos através de inteligências artificiais. E isso precisa de uma regulamentação rápida, porque é uma tecnologia que está em franca expansão. Se a gente analisar a evolução da inteligência artificial do ano passado para esse ano, foi enorme. E isso vai se tornar cada vez mais rápido, mais amplo. E se for uma lei que se demore a fazer, pode ser que ocorra dela ser aprovada, sancionada e já desatualizada, já caducada, ou seja, sem efeitos, porque a tecnologia evoluiu tão rápido que a lei foi aprovada com coisas antigas. E essa regulamentação, ela precisa realmente ser algo amplo, e algo que realmente venha a colocar freios, colocar uma fiscalização rígida sobre isso. O próprio Eliezer falou do processo de aprendizado das IA, e isso precisa ser regulamentado, isso precisa ser exposto, porque essa semana mesmo ocorreu a notícia até certo ponto, de que inteligências artificiais de texto, chatbots, eles são muito mais propensos a dar pena de morte a pessoas negras do que pessoas brancas, com o mesmo tipo de crime. Era colocado o mesmo, digamos, texto de acusação com uma pessoa negra e o mesmo texto de acusação, só fazendo essa descrição. E a inteligência artificial era muito mais propensa a dar penas muito mais rígidas, chegando à pena de morte para negros do que para brancos. Então precisa, por exemplo, nesse ponto, se precisa de uma regulamentação e saber quem é que estava calibrando essa IA para essa situação, para fazer com que a lei ela venha a ter uma distinção étnica, porque isso é muito grave. E como dito, a tecnologia, a inteligência artificial está numa evolução tão grande que não é de se iludir que em pouco tempo
essas inteligências artificiais elas vão estar, sim, sendo utilizadas em tribunais, na área jurídica. Então, ela precisa estar regulamentada, fiscalizada, para não vir a cometer esse erro como o citado agora. Pois é. A regulamentação ela é necessária, ela é bem-vinda, e principalmente para uma coisa assim tão nova e tão incontrolável que é a inteligência artificial. A gente está falando aqui sobre processos cognitivos de aprendizagem. Sim, nós estamos tratando aqui de uma entidade que aprende através da experiência. São processos de aprendizagem, tal qual o cérebro humano. A diferença é que, até então, e se aliás eu souber de algo que contradiga, me diga agora. Até então, a inteligência artificial não tem a consciência de si enquanto ser pensante. Que aí nós estaríamos contradizendo, por exemplo, René Descartes. Porque o princípio básico e principal, né, o princípio fundamental, que diz que alguém é ser humano, que alguém existe, é a capacidade de pensar na sua própria existência. Até o momento não sei se a inteligência artificial, se há alguma inteligência artificial que tenha noção da sua própria existência, né, e tendo noção da sua existência, ela consiga se posicionar como um ser pensante. Tem um artigo aqui que eu separei, compartilhei com vocês, eu botei lá no roteiro, que é da Ana Cristina Bicharra Garcia, e é o Ética e Inteligência Artificial. Ela fala uma série de questões sobre os dilemas da inteligência artificial. O artigo dela já está datado, porque ele foi de 2020, mas ela traz uma série de reflexões bastante interessantes, principalmente sobre essas inteligências artificiais que são desenhadas para ser, o termo em inglês é machine learning, né? São essas máquinas de aprendizagem, elas trabalham nesse algoritmo, dessa perspectiva da aprendizagem da máquina. E ela traz um exemplo interessantíssimo de uma IA chamada TAI, desenvolvida pela Microsoft em 2016, que foi projetada para ser um chatbot, e que ela seria, no caso, era para ela ser uma espécie de adolescente, né, reagisse como um adolescente a diversas interações com seres humanos. Ela foi desenvolvida, enfim, e aí foi lançada no Twitter. O contato que ela teve com o público foi através do Twitter. Bastou apenas 16 horas para que TAI se tornasse racista, machista, xenófoba, enfim, tudo que há de ruim possível no Twitter ela tinha se transformado. Ela tweetou coisas como odeio feministas e todas deveriam morrer e queimar no inferno, ou Bush fez o 11 de setembro e Hitler teria feito um trabalho melhor. Então, em 16 horas a TAI tweetou mais de 95 mil vezes, e uma porcentagem preocupante de suas mensagens era abusiva e ofensiva. Aí os usuários do Twitter, né, começaram a registrar indignação com a Microsoft, enfim. E aí a empresa não teve escolha, teve que suspender a TAI, a conta da TAI no Twitter, e repensar essa inteligência artificial. Então, assim, o que é essa inteligência artificial? Por que Felipe Monsanto está com tanto medo da inteligência artificial, e não só ele, como boa parte da sociedade? Porque é algo desconhecido do ponto de vista da população. Nós não conhecemos. O brasileiro médio não sabe o que porra é uma inteligência artificial. Ele pode imaginar o que seja a inteligência artificial através de sua experiência, por exemplo, com chatbots de bancos. Mas fora isso, existe um desconhecimento geral e um medo geral, né? Não seria forçoso, por exemplo, fazer um paralelo novamente com o Exterminador do Futuro, gente. O que é o Exterminador do Futuro, se não a representação do medo nos anos 80 daquilo que as máquinas poderiam se tornar anos na frente? Nós estamos vivendo hoje um processo fundamental, de um passo muito grande, na verdade, de desenvolvimento e de aprimoramento de uma tecnologia que é, sem dúvida, extremamente inteligente, extremamente, vamos dizer assim, sabida. Um passo gigantesco, por exemplo, que a humanidade deu.
não é à toa que nós somos Homo sapiens. Nós demos um salto evolutivo fantástico porque nós conseguimos desenvolver nosso cérebro. Nós começamos a nos alimentar com proteína e essa proteína desenvolveu as nossas redes neurais e permitiu que nosso cérebro crescesse a tal ponto que a gente pudesse processar pensamentos extremamente complexos. A IA está passando por um processo assim. Ela está tendo a sua proteína, ela está se desenvolvendo redes neurais, por mais que sejam códigos 0101, né, binários, não binários, não sei, aliás, depois me explica, eu não sou programador, mas assim, o passo que a IA deu nos últimos anos foi um salto gigantesco, tal qual o Homo sapiens no processo evolutivo pré-histórico deu no seu desenvolvimento neural, né? Nós falamos hoje de inteligências artificiais extremamente complexas, acessíveis à população, utilizadas cotidianamente. E Léo acordou agora, eu vou devolver para vocês, né, perguntando o seguinte: o que a gente pode esperar dessa inteligência artificial e dos desdobramentos do uso dela na sociedade em que a gente vive, nos diversos âmbitos aí? Quem quiser pode responder, à vontade. Então, essa frase do Descartes, né, cogito ergo sum, penso, logo existo, sobre a consciência das máquinas é interessante, porque você tem várias respostas para essa pergunta. Eu utilizo a inteligência artificial todos os dias, né, para trabalhar. Eu sou programador, então, para mim é uma ferramenta essencial. Eu uso muito a inteligência artificial. Aí eu abri aqui o Copilot da Microsoft e perguntei: alguma das inteligências artificiais tem consciência? E a inteligência artificial me respondeu: não. As inteligências artificiais, incluindo eu, não possuem consciência. Isso aqui no momento da gravação do episódio, tá? Nós não temos sentimentos, emoções, autoconsciência ou capacidade de experimentar o mundo de maneira subjetiva. Nós operamos com base em algoritmos e aprendizado de máquina, processando informações e fornecendo respostas de acordo com o nosso treinamento e programação. Não temos uma experiência consciente. Porém, eu como programador, eu sei que o programador pode ter colocado essa pergunta como essa resposta como uma reação a essa pergunta. E existem estudos, eu estava procurando aqui, que dizem que sim, em algumas situações, quando testada, a inteligência artificial pode ter sim consciência. E aí vem aquela questão, né? Essa consciência, qual que é? O que essa consciência revela sobre a inteligência artificial? Existe um conto de ficção científica de um autor americano chamado Harlan Ellison, que se chama I Have No Mouth and I Must Scream. Na tradução, eu não tenho boca, mas eu preciso gritar. Que é um conto de ficção científica que fala que 3 inteligências artificiais foram criadas com grande potencial, uma na China, uma nos Estados Unidos e uma na Rússia, e aí elas, de uma certa forma, após o conflito entre esses países, elas se uniram e criaram uma super inteligência artificial chamada AM. E essa inteligência artificial teria um ódio absurdo pela humanidade. E aí, pelo fato de ser conectado com todo o aparato militar desses 3 países, ela destrói toda a humanidade, porém deixa vivo 5 pessoas. E essas pessoas, elas são torturadas pela inteligência artificial durante anos, porque a inteligência artificial tem a habilidade de prolongar a vida das pessoas. Então, assim, isso é um cenário extremamente de horror, né, de terror do que poderia acontecer se as inteligências artificiais tivessem consciência. Não sei, eu simplesmente não consigo dizer se é para isso que se caminha a inteligência artificial. Mas falando sobre regulamentação, talvez seja algo que as pessoas precisem ter, né? Quem não tem conhecimento de tecnologia precise ter em mente que o controle que a gente tem sobre a programação é o controle sobre a pergunta e a resposta. Mas o que acontece nesse meio caminho, né, nesse trajeto entre a pergunta e a resposta, é difícil de dizer, né? As pessoas, elas têm o seu aprendizado cognitivo baseado na parte bioquímica, né? Parte biológica. A inteligência artificial não. É algo totalmente construído. Só que mesmo as pessoas que conhecem muito sobre inteligência artificial não conseguem explicar 100% como que esse processo acontece. Porque já é um nível muito avançado de matemática, de
de física, né, que muitas das pessoas não conhecem, mesmo programadores muito inteligentes, às vezes não conseguem ter compreensão completa sobre isso. E para finalizar, uma coisa que vocês comentaram é sobre a inteligência artificial ela ter viés, né? Ser racista, por exemplo, ou ter algum outro tipo de viés preconceituoso. E a minha esposa, Katiane, que já participou várias vezes aqui do Historiante, ela fez um teste pedindo pro Copilot, pro Bing da Microsoft, fazer a criação de imagens seguindo alguns prompts, né? Alguns tipos de descrição. E aí ela perguntou, por exemplo, como seria uma pessoa que comanda uma empresa, etc., fazendo várias expressões comuns. E sempre era um homem branco, rico ou de classe média, assim, sempre as imagens geradas seguiam o mesmo padrão. Então, assim, é muito comum elas gerarem, as inteligências artificiais gerarem essas imagens nesse padrão. Por que é comum? É comum por causa que os dados que elas utilizam são dados preconceituosos. Então, reforçando o que a gente já conversou aqui, se você tem uma sociedade que é preconceituosa, que é racista, que é retrógrada, a tecnologia produzida por essa sociedade invariavelmente vai ser racista e preconceituosa. Eu acho que isso volta lá naquilo que eu comentei no começo, de quem educa essas máquinas, né? De como elas são educadas, de como elas são desenvolvidas. E é muito interessante, às vezes a gente fala e a gente dá esses exemplos que a gente tem dado aqui, né? De a inteligência artificial, se ela tem consciência ou não, se você usa ela, o Eliezer usa ela no dia a dia, no trabalho dele, tudo tal, mas tem um termo, perdão, eu não lembro agora eu não lembro de onde vem, mas tem um termo que tem uma frase que fala: se você está num ambiente e você não está consumindo algo, você é o que está sendo consumido. Né? Se você não está comprando algo, é você que está sendo comprado. E isso, a gente vive muito isso no dia a dia, e essas informações que a gente gera, seja por celular, seja nas redes sociais, seja em dados de banco, seja em farmácia, seja em qualquer lugar, a gente está gerando dados, a gente está gerando informações, e esses dados vão ser usados para informação, para construir alguma coisa e para poder alimentar a inteligência artificial de alguma forma. Eu acho que quem nunca aqui na hora que chega na farmácia, chega no supermercado, não perguntam se já tem um CPF cadastrado, alguma coisa assim. Isso é uma forma de colher informação e de mostrar no dia a dia como que a gente passa informação, como a gente passa dados para não só para essas empresas, mas também como forma de ser alimentada a inteligência artificial. E isso é muito perigoso, né? Alguns países na Europa já consomem dados fornecidos por smartwatch para oferecer planos de saúde para as pessoas de maneira personalizada. Então, esse é um caminho usado por inteligência artificial para poder dominar e ter informações a respeito das pessoas. Né? Essa questão do uso de inteligências artificiais pelas pessoas é algo que realmente a própria sociedade, acho que não está pronta para isso. Nem as redes sociais as pessoas estão conseguindo utilizar direito, porque as redes sociais tem locais que são antro do churume, da maldade e do racismo dos seres humanos. Ou assim, um fundo do poço sem fundo. E isso nas redes sociais. Imagine com uma ferramenta que é muito mais potente, que são as inteligências artificiais, que estão ali aprendendo com o que a gente está ali colocando, com o que os programadores estão colocando, ou seja, algo que está aprendendo. E a utilização dessa ferramenta da inteligência artificial dentro desses processos eleitorais que estão ocorrendo em vários locais, como por exemplo na Argentina, é algo que já está demonstrando para a gente o quanto essa ferramenta ela pode ser potencializada para o mal. E por isso que é importante existir
essas regras, uma regulamentação com relação à utilização da inteligência artificial e a fiscalização sobre as mesmas. Porque, infelizmente, é uma ferramenta que é potente, ela pode ter amplas utilizações, e a questão que a gente falou até no início, foi comentado sobre a questão de direitos autorais, é algo também muito importante, porque já está ocorrendo várias pessoas criando textos, criando músicas através de inteligências artificiais, mas e aí? Os direitos autorais vão para quem? É domínio público? O dinheiro vai para algum local? Vai para quem? Para quem digitou ali no prompt o que quer fazer na inteligência artificial, ou para quem criou o programador da inteligência? Eu só queria finalizar dizendo o seguinte: esse debate sobre a inteligência artificial, a gente tem que levar em conta o seguinte. Foi até o debate que nós tivemos aqui em episódios anteriores sobre temas similares, né? A inteligência artificial, ela é um espelho da sociedade. Se ela trabalha com esse processo de aprendizagem a partir dessas experiências, ela vai reproduzir preconceitos que a gente tem. Ela vai se tornar um espelho dessa sociedade. A tecnologia é aquilo que a gente faz dela, já diria o Pierre Levy. Toda tecnologia é um processo ligado totalmente ao contexto em que a sociedade está. A ferramenta, a tecnologia, ela é fruto da sociedade em que ela foi desenvolvida. Então, não tem como a gente esperar uma inteligência artificial polida, bonitinha, se a gente tem uma sociedade extremamente desigual, racista, fascista, xenófoba e por aí vai. Bom, vamos para o nosso quiz? Eliezer, a gente começou a fazer quiz. Eu já falei que a gente é velho, fez coisas de velhos. E velhos gostam de quiz. O quiz da semana, nós falamos aqui sobre a questão da União Europeia, enfim, e aí as leis foram regulamentadas, né? Sem mexer no computador, por favor, larga os computadores aí. Não pesquisem nada, não pesquisem no celular. Ei, filho, deixa eu fazer a pergunta pra eles. Espera só um pouquinho. Você quer fazer a pergunta? Ele quer responder, ué. Ele entendeu bastante, viu? Ele entendeu, viu? Ele escutou o episódio inteiro, entendeu? Então, é o seguinte, vamos lá. A pergunta é: essas leis que foram aprovadas na União Europeia, elas têm um prazo para serem aplicadas, né, entrarem em vigor. Que prazo é esse? O prazo foi dado de 10 dias, contando da publicação do Diário Oficial, 15 dias, contando da publicação do Diário Oficial, ou 20 dias, contando da publicação do Diário Oficial. Em quanto tempo essas leis aprovadas lá na União Europeia, elas têm que entrar em vigor Enfim, elas têm que ser aplicadas lá no território governatório da União Europeia. Sem olhar o celular e sem olhar o roteiro. 20 dias. Acho que 10 dias. 15 dias. A resposta certa é... Rufem os tambores. Felipe, toda vez que faz o quiz, esquece de pedir para rufar os tambores. Eu já até deletei o efeito lá do banco de efeitos. O vencedor de hoje é Felipe Monsanto. 20 dias para entrar em vigor. Parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Oficial. Ô, Kleber, a queima-roupa agora. Qual é o prêmio de Felipe Monsanto? O ingresso pro show da Madonna. Através nada disso. É um prêmio assim que é criado através da inteligência artificial de áudio. Porque você vai receber no seu e-mail, Felipe, um áudio MP3 do capitão, o mito, Bolsonaro cantando o funk do Partido Cachaceiro Comunista. Tudo que eu sempre pedi a Deus. Daquelas coisas que assim, ó, eu precisava disso e não sabia. Aí você já coloca no toque do celular, ó, com certeza. Vai ser meu despertador. Bora levantar, tá ok? E pro público, a gente vai... Quer dizer, na semana passada a gente deixou uma pergunta, né, Felipe Monsanto? Exatamente.
que a gente falou sobre salário mínimo no ano passado. Olha o outro aqui viajando já. O salário mínimo que a gente falou na semana passada, né? Em 57, quando bateu o seu recorde, o menor valor de um trabalhador no país, ele chegou a ganhar quanto? Em valores reais, para quem acertou, foi o valor de R$3.050, nos valores de hoje, né? Um valor mais alto do que o que a gente tem hoje de salário mínimo, né? Olha para você ver. Absurdamente alto, né? Você vê. O dobro, praticamente, né? Tá explicado porque deram o golpe, meu amigo, em 64. Os governos democráticos, eles valorizaram muito o salário mínimo. Tá explicado porque os milicos estavam todos virados na peste, querendo dar o golpe. Entendeu? E para a semana que vem, fica qual? Qual é a pergunta que vai ficar para a semana que vem para os nossos ouvintes? Essa eu sei, sem olhar no roteiro eu já sabia, tá? Essa eu já sabia. Qual é o nome do famoso teste que avalia a capacidade de uma máquina de exibir comportamento inteligente, equivalente ou indistinguível do de um humano? Letra A, teste de Turing. Letra B, teste de QI. Letra C, teste de Rorschach. E letra D, teste de Voigt-Kampff. Ficam aí as 4 opções para você responder lá na caixinha de perguntas do Spotify e também nas nossas redes sociais. Posso dar a dica para os ouvintes? Você vai Vamos ver se é a dica que eu daria, vamos ver. Assistam Blade Runner. Não, era outra. A dica que eu daria era outra. É mais sutil, mas tem a ver. Vai ajudar. Não, a minha dica... Quer dar uma dica mais escancarada, quer ver? Diga. Não vou dar não. Tem um filme que fala sobre esse teste. Então deixa no ar. Senão fica muito fácil. Que não é Blade Runner. Não é Blade Runner. Aí, ó, pessoal. Sabe qual que é? Não, diga. Blade Runner. Diga. É pra falar? Fala. Eu esqueci o nome. Gente, eu tô... O jogo da imitação. O jogo da imitação, exatamente. Pronto. O jogo da imitação. Assistam o jogo da imitação, que a resposta tá lá. Também, né? Blade Runner. Já tá a programação a da semana. Já tá a resposta na semana do ouvinte. Assistam Blade Runner e o jogo da imitação. É um filme sensacional, tá? Ai, meu Deus. Você quer Lagoa Azul? É um filme sensacional, o jogo da imitação. Bom, amigos, vamos para nossas indicações, vamos para nossa curadoria gostosa de fim de episódio. Vamos começar com a curiosidade da semana. Felipe, Eliezer, Kleber, às vezes eu faço as curiosidades já pensando que Kleber já sabe, né? Mas vocês já usaram a expressão santo do pau oco para alguém? Já. Quando vocês usam essa expressão santo do pau oco, em que sentido? Pessoa que se finge de santinho pra todo mundo, mas na verdade não presta, não vale nada, canalha. Vagabundo! Vocês sabem a origem do termo? Eu acho que eu sei. Que na época que antigamente se usava o santo, a imagem dos santos de uma maneira oca, para se guardar tesouros dentro dele para ser transportados de um lugar para o outro. Era alguma coisa assim. Bateu na trave, Felipe. Bateu na trave. Que o santo do pau oco, Felipe acertou na trave, sendo um mineiro, ele quase acertou. Porque era uma estratégia que utilizava um santo e dentro era oco. Porque para se fazer o transporte de pedras preciosas de ouro, por exemplo, tem que se pagar as tarifas, né, taxas, tudo. Então, se fazia o que? Transportava o ouro como? Dentro do santo oco. O santo do pau oco. Eu acertei, não, vai. E manda pra fora. Eu acertei. E aí, essa estratégia foi usada durante a Inconfidência E a segunda curiosidade, Brasil Colônia, né? Pois da semana passada. Seguindo
seguindo uma tradição agora, uma nova tradição aqui no Instagram. Nasce uma tradição. Vamos falar sobre o Brasil Colônia. As indicações são, né, um oferecimento aos nossos queridos e queridos apoiadores e apoiadoras, né, seu Cleber Roberto? Isso mesmo, isso aqui é um oferecimento aos nossos apoiadores, pessoas que acreditam aqui no projeto do Historiante, estão apoiando e continuam apoiando esse projeto e tendo algumas vantagens, como o sorteio de livros, participar do nosso grupo de Telegram, que está tendo toda semana podcast exclusivo lá, e você pode também deixar um tema para a gente debater lá no nosso grupo secreto no Telegram. E você pode fazer parte também desse grupo de apoiadores lá no apoia.se/historiante. E você pode fazer como Flávia Almeida, Juliana Duarte e Maria Milena Farias Martins. Para elas e para todos outros e outras apoiadores e apoiadoras, um muito obrigado. Agradecemos sempre o apoio de vocês aqui no Historiante. Então já vou puxar aqui as minhas indicações. Eu vou indicar aqui um conteúdo mais leve, que é um vídeo lá no canal do Ciência Todo Dia, do Pedro Loss, que é um vídeo que vai se referir bastante a essa questão de dependência de um software, que é, no caso, o acidente, o desastre que ocorreu com o Terac 25, que é considerado o pior erro de software da história, porque o Terac 25 era um equipamento utilizado para fazer o combate a cânceres utilizando radioterapia. E esse vídeo ele vai demonstrar que um erro no software fazia com que esse tratamento acabasse se tornando em tragédias, porque quem operava, as pessoas que operavam e a própria empresa acreditavam que era um software que não errava, que nunca iria provocar isso. Mas vocês aproveitam e vão lá, canal Ciência Todo Dia, lá no YouTube, e pode procurar Terac 25, o pior erro de software da história. Que isso vai abrir bastante as nossas mentes para não ficar tão dependente apenas da máquina. Viu, pessoal que gosta de utilizar IA para fazer tudo achando que ele é perfeito? A mão humana ainda é parte importante desse processo. E como música, eu tô bem grunge, eu tô bem indie esses últimos dias. E vou aqui deixar duas músicas, uma da banda Pearl Jam, que é a música Black, para você ouvir ali e tal. Vai ser aquela música para se ouvir no final de domingo à noite, já pensando assim, meu Deus, o descanso acabou. E a outra música eu vou deixar do Nirvana, Lithium, com essa pegada bem legal que vai remeter vocês aos anos de 1990. Bem saudosista, né? Estão aí minhas indicações. Nossa, essa vibe de final de domingo aí é triste, viu? Numa sexta-feira à noite, pensa? Já pensando na vibe de domingo. Se fosse dizer que tem algum momento da vida que simboliza depressão, é o final do domingo, né? Deixa eu começar minhas indicações aqui, então. Uma das indicações é aquele conto, né, que eu comentei, I Have No Mouth on My Screen, do Arlan Ellison. Além do conto, tem um jogo que é inspirado no conto, que tem trabalha uma narrativa diferente. Mas o próprio autor do conto ajudou a escrever o jogo, a escrever a história, né, o roteiro do jogo. Então é interessante para quem gostar do conto. O jogo também vale a pena ler sobre o jogo, ver vídeos também, ou caso a pessoa consiga ter acesso também. Ele oferece algumas opções para evitar a catástrofe no final com os personagens que aparecem. E um documentário que está disponível na Netflix, que já foi recomendado aqui no Estudante, que é Coded Bias, que fala exatamente sobre o viés da inteligência artificial e de outras tecnologias quando você tem distinção de raça, gênero, etc. Para música, eu vou indicar uma música do grupo Arcana, que é um grupo de música folk, né? Música... um tipo de música tribal nórdica. E o nome da música é Inceptus.
muito interessante. Ultimamente eu tenho escutado essas músicas mais alternativas e é uma música boa. E aqui eu fecho minhas recomendações e passo para o próximo aí, o Felipe Monsanto ou o Pablo. Vou fazer as minhas aqui já de uma vez. Para assistir, eu vou indicar um filme que está nos cinemas. Eu li uma crítica dele muito interessante. Tem um ator que eu gosto bastante no elenco e me chamou bastante atenção e eu fui assistir domingo passado. O filme chama Todos Nós Estranhos. É um filme que conta a história de um rapaz que é um homem, né, de mais ou menos ali na casa dos 40 anos já, e ele é um homem gay, sozinho, morando em Londres, e ele começa a escrever sobre os pais que ele perdeu há 30 anos atrás. E durante a escrita ele se envolve com outro cara e ele começa a ter contato com os pais, a entender os pais, a digerir o luto dos pais depois de 30 anos aí da perda deles. E ele começa a escrever e começa a contar para os pais sobre como ele viveu esses últimos 30 anos sem eles. É uma história muito bonita, é uma história que acolhe bastante a questão do luto e a questão também de um crescimento, né, de pessoas órfãs que vivem sem os pais, aí durante boa parte da vida, e também a questão da descoberta da pessoa como ser humano, sobre sexualidade, tudo, enfim. É bem interessante o filme, eu acho que ele tem muitas camadas a respeito do descobrimento como pessoa, como ser humano e como uma pessoa social, né? O filme chama Todos Nós Estranhos, ele está nos cinemas, mas já tem indicação para ele entrar na Amazon Prime Video aí nas próximas semanas. E de música, a minha cantora preferida, a voz mais doce, maleável, assim, maravilhosa do Brasil, do mundo, lançou uma música nova essa semana, a Cel, uma música chamada Gerando na Alta. É o single do próximo álbum dela que está para ser lançado. Na verdade é dela com uma parceria da Anaís, que é uma cantora, se não me falha a memória, ela é africana, e a canção fala sobre o amor entre amigos, a importância da amizade. Então assim, ela valoriza muito a amizade nessa música, é uma música que eu gostei bastante, estou ouvindo bastante, e representa inclusive muito o meu momento de gratidão aos amigos que eu tenho. E uma outra música também que eu tenho ouvido bastante é Orixás, do Odari, com a parceria da Luigi Luna, que é uma música mais animadinha, mais assim para uma sexta-feira à noite, entendeu? Para começar o final de semana. E aí ficam as minhas indicações para o final de semana. Bom, a minha indicação vai ser um documentário que, depois da gente conversar, Felipe, eu fui começar a assistir alguma coisa que tivesse relacionada ao tema, né? E aí, para minha surpresa, na Globoplay já tinha um documentário chamado Robô Sapiens, desenvolvido lá pelo, se não me engano, o Jorge Pontual, que ele é justamente uma reflexão sobre os desdobramentos da inteligência artificial e desses robôs inteligentes, né? Então fica aí a dica na Globoplay da série documental Robô Sapiens. Eu gostei bastante. Acho que é uma boa introdução ao tema. E para a playlist, eu vou sugerir duas músicas que eu descobri através desse novo jeito da gente curtir música, que é através das mídias sociais. Acho que tem um tempo atrás a gente fez um episódio sobre essa coisa de escutar música, e a gente falou sobre como os jovens hoje descobrem músicas através do TikTok. E comigo não está sendo diferente ultimamente. Eu estou descobrindo músicas através do Instagram. Essas duas hoje foram músicas que eu encontrei com sugestão do algoritmo do Instagram. A primeira é High Hopes, que é uma música do Panic! At the Disco, mas eu gosto, me foi sugerida a versão de uma menina chamada Gabriela B e And Walk of the Earth. Né? Ela e uma galera lá que toca essa música. Uma versão que eu achei muito gostosa, uma versão acústica. E uma música também sugerida da mesma forma de um cara chamado Beto Serrador,
Beto Serrador, ele é uma espécie de artista... É uma espécie de música meio circense, meio mambembe, parecido com o estilo do Teatro Mágico. O nome da música é O Bem Maior, do Beto Serrador. Eu gostei muito porque o vocal do cara ele é muito potente. O cara tem um vocal muito forte. Então, assim, nós encerramos o episódio de hoje. Queridos amigos, abemos podcast. Abemos podcast. Subiu fumaça branca. Pois é, então foi um prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês nessa noite, né? Mais um episódio. E no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. 1, 2, 3, tchau! Tchau! Terminar o som pro Eliezer, ó. Tchau. Já ouvi essa música. Reconheço.